Pessoal, então caiu a minha internet aqui quando eu estava explicando que se formou um polo aqui desse lado pelo movimento dos elétrons, né? E aí, como esses elétrons por alguns momentos estão todos de um lado, formou-se um polo. Então aqui está o dipolo instantâneo, tá bom? E aí, como ali do lado tem um outro átomo ou uma outra molécula, esse polo aqui, que nesse caso aqui, ele é o polo negativo, né? Porque tem os elétrons aqui. Esse polo negativo vai atrair para o lado do núcleo do outro átomo ou molécula. E aqui está o dipolo induzido. Porque o núcleo, ele é positivo, né? Então, aqui os elétrons estão todos para um lado, criou-se um polo negativo, que a gente chama de delta menos, e aí o núcleo lá é o polo positivo. Sempre lembrando que é um outro átomo ou molécula, tá? Então, o núcleo, que é o polo positivo, acaba sendo atraído por aquele dipolo instantâneo, que é negativo, e forma o dipolo induzido, tá bom? Por que eu digo que essa força é muito fraca? Ela é fraca porque a qualquer momento isso aqui pode se desfazer, né? Isso aqui vai se desfazer muito rapidamente, porque esses elétrons estão em movimento, e aí acabou esse dipolo instantâneo, então já não tem mais o dipolo induzido. E aí acontece que, como são várias moléculas, são vários, aqui estão representados dois, né? Então pode ser que ele se forme aqui do outro lado, e aí atrai com outra molécula. Pode ser que ele se forme aqui do outro lado e aí atrai a outra molécula. Então, isso aqui é uma força fraca, mas que acontece com muita frequência. Inclusive, ela acontece em qualquer molécula, porque em qualquer molécula nós temos elétrons girando e pode se formar esses polos instantâneos. Então, em qualquer molécula, sendo ela polar, apolar, ou então um gás nobre, porque um gás nobre também tem o núcleo e a eletrosfera, e os elétrons estão girando, né? Pode ser que no gás nobre, que não está fazendo reação com nada, se forme um polo instantâneo em algum momento, pelo movimento dos elétrons. E aí vai atrair o núcleo do outro gás nobre, que está do lado dele. E aí é por isso que você consegue manter juntos os gases nobres, tá bom? Porque eles por eles não fariam ligação, mas pode ser que o movimento dos elétrons gere um polo instantâneo que gere um polo induzido com outro gás nobre. Tranquilo? Então, o que tem que ficar claro aqui? Vocês não precisam me explicar esse mecanismo, o que está acontecendo. Vocês têm que saber que forças de polo instantâneo de polo induzido acontecem em qualquer átomo ou qualquer molécula, porque sempre vai ter essa possibilidade de gerar um polo, tá bom? Pelo movimento dos elétrons. Então, moléculas polares, moléculas apolares, átomos de gases nobres, ligações metálicas, qualquer composto vai ter forças intermoleculares de polo instantâneo e de polo induzido. Tranquilo? Então tá bom. Então agora eu vou explicar o segundo tipo de força intermolecular. Que é a força dipolo. A força dipolo. Então, aqui ocorre em moléculas polares de uma mesma substância ou de substâncias diferentes. Então, faz de conta lá, misturei várias moléculas de água. Daí, elas são polares, né? A gente já estudou a polaridade das moléculas, nós sabemos que a água é uma molécula polar. Então, a molécula de água, por ser polar, vai ter forças de interação dipolo-dipolo. E uma delas vai ser a força dipolo-dipolo, tá? Vai ter também forças de Van der Waals, forças de dispersão de London, ou aquela de polo instantâneo de polo induzido. Então, vai ter a força dipolo-dipolo, porque as forças dipolo-dipolo ocorrem entre moléculas de uma mesma substância ou de substâncias diferentes. Então, faz de conta que eu misturei água com ácido clorídrico. São duas moléculas polares. Elas também vão ser atraídas por força dipolo-dipolo, tá bom? Misturei água com ácido sulfúrico.
H2SO4. As duas são moléculas polares, então a atração entre elas pode ocorrer também por dipolo-dipolo, tá bom? Então, vamos entender como que acontece isso aqui. As moléculas polares, elas apresentam dipolos elétricos permanentes, certo? Sempre tem uma extremidade de uma molécula que é negativa, e aí é atraída pela extremidade positiva da outra molécula vizinha. Então, faz de conta lá, eu tenho a molécula do ácido clorídrico. Então, tá aqui, ácido clorídrico. Daí, aqui embaixo, eu tenho outro ácido clorídrico. Aqui do lado, eu tenho outro ácido clorídrico. Aqui, eu tenho outro ácido clorídrico. Tá bom? O que eu tenho que perceber aqui? O ácido clorídrico é uma molécula polar, porque o cloro, naquela lista de polaridade, ele é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, os elétrons, eles estão... Por isso que eu desenhei grande lá do lado do cloro, porque os elétrons estão, a maioria, do lado do cloro, tá bom? Mesma coisa nessa outra molécula. A nuvem eletrônica, ela tende mais para o lado do cloro, porque o cloro é mais eletronegativo. Então, aqui, naturalmente, nós temos um polo positivo e um polo negativo. E isso aqui sempre vai acontecer porque a gente tem diferença de polaridade, né? O cloro é mais eletronegativo, então ele vai atrair os elétrons com mais facilidade. Então, ele vai ser sempre o polo negativo, os elétrons vão estar sempre para o lado dele. Esse delta que eu coloco, sempre lembrando que ele serve para diferenciar para onde que estão indo os elétrons, tá? O delta menos quer dizer que os elétrons estão mais para o lado daquele lá, ele é o mais eletronegativo, tá bom? Então, aqui, nós sempre temos uma diferença de polaridade. Esses dipolos elétricos, eles não são instantâneos, não está acontecendo porque tem um movimento de elétrons como aquela força intermolecular que a gente viu agora há pouco. Ela é permanente, porque aqui sempre vai ter um que é mais eletronegativo. Então, aquele que for mais eletronegativo vai ser o polo dos elétrons, tá bom? Então, a extremidade negativa de uma molécula é atraída pela positiva da outra. Então, deixa eu pegar uma caneta vermelha aqui para ficar mais visível. Essa extremidade negativa dessa molécula de HCl vai ser atraída pela positiva da outra molécula. Essa extremidade negativa vai ser atraída por aquela positiva. Isso aqui é uma força de interação dipolo-dipolo. Essa positiva aqui vai ser atraída por aquela negativa. Tá bom? Mais uma força de atração dipolo-dipolo. Tá bom? Então, aqui, não dá para ver muito bem, né? Deixa eu fazer de preto mesmo. Aqui nós temos forças de atração entre os polos permanentes, né? Eles não são induzidos, eles não estão acontecendo por alguns momentos. Sempre vai ter esses polos positivos e negativos nas moléculas polares, né? Então, aqui, essas forças, elas são muito mais fortes do que as forças de atração de polo instantâneo e de polo induzido, porque elas não vão se quebrar com tanta facilidade como antes, tá bom? Porque esses polos, eles são permanentes, tranquilo? Então, aqui, nós temos uma força de atração dipolo-dipolo. Aqui, nós temos uma força de atração dipolo-dipolo. Aqui, nós temos uma força de atração dipolo-dipolo entre a parte negativa de uma molécula e a positiva de outra. E é por isso que essas moléculas estão se unindo. Essa se une com essa pelo polo negativo de uma e positivo da outra. Essa aqui une com essa, porque aqui vai ter uma atração entre o hidrogênio e o cloro, e assim sucessivamente, entendeu? Então, elas vão se unindo por causa dos diferentes polos das moléculas, o positivo de uma e o negativo da outra. Tranquilo? Só para deixar claro que essa força de polo, ela é 10 vezes, aproximadamente 10 vezes mais forte
que é aquela dipolo instantâneo, dipolo induzido, que a gente viu agora há pouco, tá? Como é o outro nome da dipolo instantâneo, dipolo induzido? Força de dispersão de London, tá? Então, a dipolo é aproximadamente 10 vezes mais forte que a força de dispersão de London. Tranquilo? Beleza? E agora vamos ver o último tipo de forças entre moléculas, ou seja, forças intermoleculares, que é a ligação de hidrogênio. É a ligação de hidrogênio, tá bom? É um tipo especial de ligação entre as moléculas. Ela acontece entre o hidrogênio de uma molécula polar e um átomo de raio pequeno e elevada eletronegatividade de outra molécula. Raio pequeno e elevada eletronegatividade. Pode ficar complicado de pensar assim, né? Mas tem um macete que é muito fácil de lembrar. Então, a ligação de hidrogênio com o macete é a ligação do hidrogênio com o FON. Hidrogênio com FON. Hidrogênio com flúor, hidrogênio com oxigênio ou hidrogênio com nitrogênio. Então, o que é importante a gente perceber aqui? Vai ter que ter uma molécula polar que tenha hidrogênio ligado com um daqueles três lá, tá bom? Então, como que acontece? Vou dar o exemplo mais comum, que é o da água. A água é o oxigênio ligado no hidrogênio, ou seja, hidrogênio ligado com FON, hidrogênio ligado com oxigênio, tá? Então, a água desse jeito aqui, deixa eu fazer ela diferente aqui. Aí aqui do lado tem outra molécula de água. Vou colocar ela aqui. Hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. Aqui a gente tem mais uma molécula de água. E aqui do lado a gente tem mais uma molécula de água. São 4 moléculas de água que eu representei, mas podem ser infinitas, né? Só para ficar fácil da gente identificar aqui no esquema que eu vou fazer, tá bom? Então, a ligação de hidrogênio é a ligação entre o hidrogênio de uma molécula polar. A água é uma molécula polar? A gente já viu que a água é uma molécula polar lá na parte da polaridade, né? É a ligação entre o hidrogênio de uma molécula polar com FON de outra molécula. Então, ligação do hidrogênio de uma molécula polar, aqui está o polo positivo, né? Aqui está a parte positiva e aqui está a parte negativa. Hidrogênio de uma molécula polar com o FON de outra molécula. Então, aqui está o oxigênio da outra molécula. Aqui a gente tem uma ligação de hidrogênio, tá bom? Ou então, vamos fazer outro exemplo aqui. Hidrogênio de uma molécula polar com o oxigênio da outra molécula. Aqui a gente tem mais uma ligação de hidrogênio. Hidrogênio de uma molécula polar com o oxigênio da outra molécula. Aqui a gente tem mais uma ligação de hidrogênio. O hidrogênio, aqui a gente já mostrou, né? Pode acontecer também entre essa e essa. Vamos ver como é que ficaria. Hidrogênio de uma molécula polar com o oxigênio da outra molécula. Aqui tem mais uma ligação de hidrogênio. Entre essa e essa, hidrogênio de uma molécula polar com o oxigênio da outra molécula. Tá? Aqui tem mais uma. Então, é infinito. O que é importante você perceber? Que aqui nós temos as 3 forças que nós estávamos vendo até agora. Porque as forças de dispersão de London, ou aquela de polo instantâneo de polo induzido, são os 2 nomes, né?
Aquelas lá acontecem entre qualquer molécula, então acontecem entre essas aqui também. Entre qualquer uma tem força de dispersão de London. Então aqui nós temos forças de dispersão de London. Essa atração aqui pode ser também por força de dispersão de London, tá bom? Aqui nós também temos a interação dipolo-dipolo, porque a dipolo-dipolo ocorre entre moléculas polares. E essas aqui são duas moléculas polares, né? Então, aqui nós também temos forças de interação dipolo-dipolo. Isso é um fato. Mas nós também temos a ligação de hidrogênio, que é uma ligação especial entre moléculas que ocorre entre o hidrogênio de uma molécula e o FON da outra. Ou seja, flúor, oxigênio e nitrogênio da outra. Aqui a gente viu o exemplo do oxigênio, né? Então, a gente viu o exemplo do hidrogênio de uma molécula com o oxigênio da outra. E isso aqui é uma ligação de hidrogênio. Então, a molécula, uma mistura de moléculas de água tem as três forças intermoleculares. Tem a dipolo instantâneo dipolo induzido, tem a dipolo-dipolo e tem a ligação de hidrogênio. Tranquilo? Então, é isso aí. Vamos ver se está faltando eu falar alguma coisa da ligação de hidrogênio. Acho que é isso. Vamos fazer um outro exemplo de ligação de hidrogênio? Nitrogênio ligado com hidrogênio, amônia, NH3. E aqui nós temos uma outra molécula de NH3. Aqui nós temos uma outra molécula de NH3. Então, vamos ver como que vai acontecer a ligação de hidrogênio aqui. É o hidrogênio de uma molécula com o FON da outra. Nesse caso, o FON é o nitrogênio, né? Então, o hidrogênio de uma molécula com o nitrogênio da outra. Aqui tem uma ligação de hidrogênio. O hidrogênio de uma molécula com o nitrogênio da outra. Aqui nós temos mais uma ligação de hidrogênio. O hidrogênio de uma molécula com o nitrogênio da outra. Aqui tem mais uma ligação de hidrogênio. Tranquilo? Nessas ligações aqui, nessa mistura de amônias, tem também força de interação de polo instantâneo de polo induzido? Tem também, porque a força de interação de polo instantâneo de polo induzido ocorre entre qualquer molécula. Então, entre essas aqui também ocorre, tá bom? Então, aqui nós temos a força de interação de polo instantâneo de polo induzido, nós temos a ligação de nitrogênio, que nós acabamos de ver que tem, né? E a gente tem também a força de polo-dipolo. Quando que ocorre mesmo a de polo-dipolo? Quando você tem duas moléculas polares. A amônia, conforme vocês já viram lá para trás na parte da polaridade, ela é uma molécula polar. Então, quando você está unindo uma molécula polar com outra molécula polar, também tem força de polo-dipolo. Então, aqui nós temos ligação de hidrogênio, dipolo instantâneo, dipolo induzido, e dipolo-dipolo. Nós temos as três forças, nesse caso aqui, da união das várias moléculas de amônia, tá bom? HCl, HCl, HCl. Vou colocar mais uma aqui. HCl. Esse caso aqui não é hidrogênio ligado com flúor, né? O hidrogênio está ligado com o cloro, então ele não tem ligação de hidrogênio, né? Aqui, com certeza, não tem ligação de hidrogênio entre essas moléculas. Mas a gente sabe que entre o hidrogênio e o cloro tem diferença de eletronegatividade. Então, aqui nós temos polos. Esse aqui é o polo positivo e esse é o polo negativo, porque é ele que fica com mais eletronegatividade, então os elétrons ficam mais para o lado dele. Então, se aqui eu tenho polo positivo e ali o negativo, na outra molécula é a mesma coisa. Polo positivo, polo negativo. Polo positivo, polo negativo. Polo positivo,
e polo negativo. Então, aqui nesse caso, eu tenho a junção entre um polo negativo de uma e o positivo da outra. Ó. Isso aqui, como é o nome dessa força? Dipolo, dipolo. Porque é a união entre duas moléculas polares, o polo negativo de uma e o polo positivo da outra. Eu tenho mais um caso aqui, ó, polo positivo de uma com o polo negativo da outra. Aqui eu também tenho dipolo, dipolo, né? Polo negativo de uma com o polo positivo da outra. Aqui eu também tenho dipolo, dipolo, tá bom? Aqui, positivo de uma com o negativo da outra. Aqui eu também tenho dipolo, dipolo, tá bom? E entre essas moléculas, eu tenho dipolo instantâneo e dipolo induzido? Tenho, porque dipolo instantâneo e dipolo induzido eu tenho entre qualquer moléculas, sejam elas polares ou apolares. Entre qualquer moléculas eu tenho as forças de interação de dipolo instantâneo e dipolo induzido. Então, nesse caso aqui, nós temos duas forças de atração, dipolo, dipolo, dipolo instantâneo, dipolo induzido. Não tenho ligações de hidrogênio, né? Porque o cloro não faz parte do FON. Então, aqui eu não tenho ligação de hidrogênio. Tranquilo? E essa molécula aqui? Nitrogênio ligado com nitrogênio. Aqui eu tenho mais uma. Aqui embaixo eu tenho mais uma. Aqui embaixo eu tenho mais uma. Nesse caso aqui, essa molécula aqui, ela é polar ou apolar? Não tem, é o mesmo elemento, né? Não tem diferença de eletronegatividade. Então, essa molécula aqui é apolar. Se ela é apolar, qual é a única força de interação que acontece entre uma molécula e outra? Qual é a única? Dipolo instantâneo, dipolo induzido. Então, nesse caso aqui, que são várias moléculas apolar, a única força de interação que eu tenho é a dipolo instantâneo e dipolo induzido. Lembrando que o outro nome dela é força de dispersão de London, né? Tranquilo? Então, vimos 3 exemplos, fica fácil de identificar, não é difícil, né? O que eu quero lembrar para vocês? Dipolo instantâneo, dipolo induzido, é a mais fraca delas. Depois vem a dipolo e dipolo. E depois vem a ligação de hidrogênio. Então, para lá, aumenta a força, tá? Aumenta a intensidade das forças intermoleculares. Quer dizer que é muito mais difícil quebrar a interação entre uma molécula que tem ligação de hidrogênio do que quebrar a interação entre duas moléculas que têm dipolo instantâneo e dipolo induzido, tá? Aquelas duas moléculas que têm ligação de hidrogênio envolvem muito mais energia para eu conseguir quebrar aquela ligação. Essa aqui é muito mais fácil, porque a força dela é fraca, né? Ela é fraca. Então, aqui é fácil de quebrar a interação entre aquelas duas moléculas, tá bom? Mais uma coisa que é importante. Hidrogênio, cloro. Aqui do lado eu tenho outro hidrogênio e cloro, tá bom? Essa ligação entre o hidrogênio e o cloro, recordem lá na matéria, ela é uma ligação covalente, né? Então, aqui, ligação, essa ligação aqui é uma ligação covalente. E essa força de interação aqui entre essas duas moléculas são polares, né? Então, essa força de interação aqui é a dipolo-dipolo. Ela não é a ligação de hidrogênio, né? Porque hidrogênio, para ser ligação de hidrogênio, teria que estar ligado com FON, né? Flúor, oxigênio e nitrogênio. O cloro não faz parte, né? Então, essa força de interação aqui é a dipolo-dipolo. O que eu estou querendo falar aqui? Que essa ligação entre os átomos, ou seja, intramolecular, a ligação covalente, ela é muito forte.
Ela é muito difícil de ser quebrada. Agora, por mais que a dipolo-dipolo seja mais forte que aquela dipolo instantânea dipolo induzida, comparado com a ligação covalente, ela é fraca, tá? Essas forças de interação entre as moléculas, qualquer uma delas, mesmo a ligação de hidrogênio, que é a mais forte delas, perde para as ligações entre os átomos, tá? Em relação à força, é muito mais difícil você quebrar essa ligação entre os átomos do que essa ligação entre as moléculas. Ela é uma força muito mais fraca do que a ligação entre os átomos, tá bom? Tanto que na mudança de estado físico, a molécula não muda. Isso aqui não muda. Se eu estou, por exemplo, passando a água do estado líquido para o estado gasoso, ela vai continuar sendo água, H2O. O que vai mudar? Vai mudar isso aqui. A força de interação entre as moléculas. Se está indo do estado líquido para o estado gasoso, aquela interação entre as moléculas vai se afastar, né? Ela vai ficar mais fraca. Então, o que muda é essa força aqui, porque precisa de muito menos energia para alterar isso aqui, né? Do que para alterar essa ligação aqui. Então, a água continua sendo água quando eu estou passando ela do estado líquido para o estado gasoso, porque a ligação entre os átomos não vai mudar, porque precisaria de muita energia para eu fazer isso. Agora, a ligação entre as moléculas muda sim, tá bom? Então, na mudança de estado físico, o que muda são as forças intermoleculares entre as moléculas e não entre os átomos. Tranquilo? Então, por hoje seria isso. A partir de agora, eu quero que vocês terminem de resolver os exercícios que estão faltando. Eu vou deixar escrito lá no educacional quais são os que faltam, porque daí na semana que vem a gente vai encerrar o conteúdo e fazer a nossa última exercício avaliativo, tá bom? Tranquilo? Muito obrigada por hoje.